Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. Para nós é um grande prazer e alegria de transmitir esse programa ao seu coração. Que o Senhor Jesus preparou uma mensagem para você hoje. E o nosso irmão Alessandro vai transmitir essa mensagem. Você presta bem atenção na mensagem. E para você entender melhor a mensagem, nós temos um tema. E o irmão vai falar qual é o tema da mensagem. Através do tema você vai seguindo a mensagem e vai entendendo o propósito de Deus para o seu coração. Irmão, fala para a nossa audiência qual é o tema da mensagem. Nós estaremos falando sobre o Deus do impossível. O Deus do impossível. Fica conosco, só meia hora de programa. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Primeiramente, queremos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá, pelas bênçãos derramadas e pelo privilégio de podermos entrar em sua casa, no seu trabalho, faculdade, onde quer que você esteja nos ouvindo, nós queremos desde já agradecer. Que você possa, junto conosco, acompanhar a leitura da Palavra de Deus para que possamos meditar um pouco e pensar no que Deus tem a falar ao nosso coração neste momento. Meu nome é Alessandro, como já mencionaram. É um prazer estar com vocês aqui, nesse programa, mais uma vez. Então, convido você para abrir sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Não sei se você tem afinidade e intimidade com a Palavra de Deus. É um trecho bem conhecido, muito conhecido no meio do povo de Deus, daqueles que têm o hábito de ler a Palavra de Deus, porque, assim como o tema fala do Deus do impossível, do Deus que realiza coisas impossíveis, nesse trecho veremos algo sobrenatural que Deus fez. Vamos conversar um pouco sobre isso. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 em diante, e tem como título, nesse capítulo, o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos. Vamos ler a Palavra de Deus, ver o que ela fala. O que ela tem a falar ao nosso coração nesse momento. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos
e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito, viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros, e vos fizer das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Amém? Até o versículo 14 somente. Esse trecho, essa passagem nos fala de um momento em que o profeta Ezequiel é levado a um vale de ossos secos. E nos diz aqui, no versículo 2, no finalzinho diz assim: eis que estavam sequíssimos. Então é um vale que era como se fosse um cemitério. Aqueles que morriam eram levados naquele local e depositados ali. Não sabemos o tamanho, a dimensão, mas nos diz que é um vale muito grande. E depois Ezequiel ele vai dizer que ele andava, né? O Senhor colocou ele para andar e dar a volta sobre o vale. Ele disse que havia muitos ossos em muita quantidade ali. Então, nós vemos que o Senhor leva ele àquele local onde os ossos estavam ali jogados. E o que nos chama a atenção é que o Senhor diz a Ezequiel, ele diz assim, no versículo 3, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E Ezequiel responde, eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Imaginemos ali a cena, mentaliza isso, nós temos a capacidade de fazer isso. Mentaliza um vale cheio de ossos sequíssimos, não eram ossos frescos. Então, com certeza fazia muito tempo que aqueles ossos estavam ali. Imaginemos a bagunça daqueles ossos, não estavam organizados, cada cadáver no seu local, cada esqueleto no seu local. Não sabemos se alguém passava ali ou não, mas nos diz que havia muitos ossos e estavam muito secos, já sem vida nenhuma, sem nenhum resquício de vida, né? Então eles estavam ali e o Senhor pergunta a ele, porventura viverão estes ossos? Imaginemos a cabeça desse homem, a cabeça de Ezequiel, a mente dele vendo aquilo e o Senhor falando, olha, porventura viverão? Ele pergunta, porventura viverão estes ossos? E ele poderia dizer muitas coisas, mas não tem como. É a bagunça que está aqui, não dá, já estão mortos, não tem o que fazer aqui. Mas ele responde assim, Senhor Deus, tu o sabes. Este homem, ele acreditava no poder de Deus. Mesmo ele olhando para a cena e vendo que tudo ali era um caos e impossível disso acontecer, ele responde, Senhor Deus, tu o sabes. Ele sabia que Deus poderia fazer muitas coisas.
Ele sabia que Deus poderia fazer o que quisesse, porque ele conhecia o Senhor. Então, no versículo 4 ele diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imaginemos o homem ali olhando para aquele vale, cheio de ossos secos e bagunçados, e dizendo assim, e dizendo para os ossos, diz aqui, ossos secos, versículo 4, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É uma loucura isso. Isso é uma loucura. Isso é algo sobrenatural. O Senhor falando com ele, mostrando aquele vale para ele e dizendo para ele, profetiza a esses ossos. Fala para esses ossos. Profetizar é falar. É falar. Fala para esses ossos. E ele fala. E ele fala, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A continuidade do texto vai nos dando uma ideia do acontecimento. Porque o Senhor fala com ele fala com os ossos, e o Senhor diz de novo aqui no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porém nervos, versículo 6, e porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então não era somente fazer por fazer, não era somente agir por agir. Deus estava realizando aquilo para que todos soubessem que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus do impossível. Deus tinha um propósito para aquilo. Deus que tinha algo a mostrar com esse acontecimento. E sabereis que eu sou o Senhor. O que é o Senhor? O que é um Senhor? O Senhor é dono. O Senhor é proprietário. O Senhor, Ele é aquele que tem todo o poder. E o nosso Senhor é esse, Ele é o dono de tudo. Dono de todas as coisas. A Bíblia nos fala que Ele criou todas as coisas. Do nada, Ele trouxe à existência. Há muitos debates, muitas conversas, não é? Sobre os criacionistas, os evolucionistas, sobre quem criou, de onde veio, mas para nós basta somente ouvir que Deus disse, haja luz e houve luz. O Senhor falou, o Senhor nosso Deus fez isso, e é o mesmo Deus que fala com Ezequiel. É esse mesmo Deus, e Ele realiza e faz tudo isso para que todos saibam que Ele é o Senhor, para que Ele é o Senhor. Versículo 7 diz agora, Ezequiel dizendo, então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Imaginemos agora, mentaliza isso, mentaliza, ele falando com os ossos, aquele vale de ossos secos, sem vida, sem perspectiva de mudança nenhuma, imaginemos isso, mentaliza isso. E ele começa a dizer, versículo 7, então profetizei, como a ordem que me deu, e houve um ruído. Imaginamos esse momento. Se fosse eu, se fosse você, como agiríamos nesse momento? Profetizando para os ossos, para aquela cena de morte, ele profetizando, então diz assim, e houve um ruído. E continua assim, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Imaginemos os ossos naquele local se movimentando e se mexendo. Com certeza não estavam todos encaixados, cada um no seu lugar, cada osso no seu par certinho ali. Deveria estar uma bagunça. Mas pela palavra do profeta, por ordem de Deus, aqueles ossos desorganizados começaram a se organizar. Cada osso no seu lugar, os ossos da mão no seu lugar, do braço no seu lugar, do corpo no seu lugar, os crânios no seu lugar. Você consegue imaginar isso? Você faz ideia do que é isso? Do poder de Deus? Você consegue mentalizar e imaginar o milagre, o poder de Deus realizando isso? E ele diz aqui, olha, enquanto eu profetizava, eis que houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, osso com osso, cada um no seu lugar.
começaram a imaginar e pensar isso, é de se espantar com tamanho poder, com tamanha soberania, com tamanho agir de Deus, naquela bagunça, tudo desorganizado, e começa a acontecer um ruído, as coisas começam a se movimentar, um reboliço, ele diz aqui, e nos diz que começou a se juntaram osso com osso. Imagina a cena agora, um esqueleto formado na bagunça que estava ali, naquela desorganização, agora ele olhando todos os esqueletos montados ali, como se fosse uma linha de produção, se podemos dizer assim, não é? Todos montados, todos montados. Versículo 8, olha o que diz. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. Imaginemos ele olhando aquela cena, vendo aquilo, como que estava a sua mente, o seu coração, a noção do tamanho do poder de Deus. Diz assim, ó, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Tudo se formando, tudo se formando. Carne, nervos, pele, mas não havia vida ainda. E o Senhor diz para ele agora no versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito. Olha aí, e veja na sua Bíblia que esse Espírito está em letra minúscula. Então esse Espírito é o Espírito do ser humano. É o Espírito humano que ele profetiza e chama de volta. Porque nós temos a nossa natureza material, que é o nosso corpo, e a imaterial, que aí entra o espírito e a alma. Mas ele diz assim, porque ainda não havia vida. Eles estavam todos mortos. Então ele diz assim, ó, profetiza ao espírito, o espírito humano. Profetiza ao Filho do Homem, disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Tudo completo. Os ossos bagunçados, aí organizados, aí começa a ter carne, nervo, pele, e o homem estava morto ainda. Então ele profetiza para que o Espírito viesse e soprasse sobre eles, eles começassem a viver, voltassem a viver. Não é porque eles morreram ali. Versículo 10. Ele falando, e profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito humano entrou neles. O Espírito humano entrou neles. Versículo 10, isso. E viveram. Tudo completo. Tudo completo. Daquele caos, daquela visão, daquele local onde só poderia se ter ideia de morte, agora podemos ver que eles, o Espírito entra neles e eles viveram. Versículo 10 ainda, pondo-se em pé um exército grande em extremo, então um gigante, um grandioso exército se forma ali, de pessoas que estavam mortas e voltaram a viver. Como é que podemos explicar isso? Somente pela fé na palavra de Deus que nos traz essas informações. Pelo agir de Deus. Pelo agir do Senhor. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir às vossas sepulturas, ó povo meu. Ele fala, povo meu. Aquele era o povo de Deus. Era o povo de Deus que estavam ali, os israelitas estavam ali mortos. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros e vos fizer subir às vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Essa cena, esse acontecimento, com tantos milagres, com tantas coisas naquele local ali, todos estavam ali mortos e de repente estão vivos. Estão vivos. E aí no versículo 14 diz assim, olha,
e porei em vós o meu espírito. Agora, espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor que seria colocado sobre aquele povo. Para que o povo o servisse, para que o povo testemunhasse dele. E vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Isso aqui é a mais pura encenação, o mais puro retrato da nossa vida. Nos dias de hoje, olhamos para essa humanidade, olhamos à nossa volta e o que vemos? Um vale de ossos secos. Pessoas longe de Deus. Pessoas que buscam Deus em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas ideias, mas não buscam o Senhor na palavra de Deus. Não buscam o Senhor da Bíblia. Não buscam o Senhor da Bíblia. Busca o Senhor ou Deus, a divindade que satisfaça os seus desejos. Mas um dia tudo isso vai passar. Um dia o nosso Senhor, o nosso Deus, dará ordem para que o seu Filho, o Senhor Jesus, venha e busque o seu povo. Nós estávamos assim, a humanidade sem Cristo estava assim. Um vale de ossos secos, sem vida, sem perspectiva, somente um milagre, somente algo impossível para transformar essa situação. E Deus fez isso com cada um de nós. Cada um daqueles que um dia aceitaram a Cristo como seu Salvador, a nossa história, ela se retrata nisso daqui. Sem esperança, sem vida, mortos. Nossa vida era assim. Mas um dia Deus nos ama de uma tal maneira, a palavra nos fala isso, que Deus nos amou de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mortos no sepulcro, mas agora em Cristo, vivos para todo sempre. Essa é a verdade. Esta é a verdade do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho que salva, que nos faz ter a percepção de que um dia estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas hoje temos vida em Jesus Cristo, vida no Senhor, porque Ele nos garante isso. Talvez nas situações difíceis você olha para a sua casa, você vê o seu filho longe de Deus, perdido, e você fala assim, somente um milagre. Algo impossível tem que acontecer. Olhamos para a sociedade, para o mundo aí, somente um milagre. Algo impossível deve acontecer para que isso mude. Quantos casamentos você olha para o seu esposo e fala, está morto espiritualmente, somente um milagre, algo impossível acontecer para que este homem, para que esta mulher, para que este jovem se volte para o Senhor. Mas saiba que esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse, é o Deus do impossível, que faz uma situação dessa mudar de cenário. Ao olhar para trás, vemos um cenário de morte, um vale de ossos secos. Mas ao olhar para frente, vemos vida em abundância em Jesus Cristo. E esse mesmo Deus está falando com você nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, independente do momento que você estiver vendo esse programa. Esse mesmo Deus fala com você. Ouve a voz do Senhor, ouve a palavra de Deus, e você verá tudo isso acontecer na sua vida, na sua casa, na sua comunidade, porque Deus age e Deus faz. E esse programa continua ainda anunciando, porque ele crê que a palavra de Deus tem poder e ela chega onde Deus quer que chegue. Porque um dia acontecerá a vinda do Senhor e ninguém ficará indesculpável diante disso. Todos terão a sua oportunidade, a sua chance, e pode ser agora, pode ser nesse momento. Então ouça a palavra de Deus, creia no Senhor Jesus e seja salvo, para que todos saibam
Como o Senhor disse aqui, para que todos saibam que Ele é o Senhor. Essa é a vontade dEle. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Em nome de Jesus. Que você, sua casa, seu lar, seu trabalho sejam abençoados. E que esse cenário se repita na sua casa, na sua vida. Em momento mortos, em momento vivos, em Jesus Cristo, para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. E esse programa trouxe a mensagem do Senhor Jesus para o seu coração. Jesus, Ele te dá a vida eterna. Ele é o autor da vida. Ele disse, eu tenho autoridade para dar a vida e para reavê-la. Ele é autor da vida. Aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp. É 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adicione e coloque o seu pedido de oração.
pedido da família que precisa de oração. Coloca o nome das pessoas. Nós vamos colocar no nosso grupo, um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você, tá bom? E se caso você quiser uma explicação, alguma dúvida que você tem na mensagem, manda pelo WhatsApp. Nós vamos esclarecer através da palavra do Senhor. Muito bem, nós temos também aí, aparece na sua tela aí também o nosso grupo aí, o grupo do YouTube e o grupo do Facebook. Você adiciona lá, Programa Viver Cristo Oficial. Você vai assistir esta mensagem e muitas outras também. Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, no centro, Casa de Oração. Temos aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica. E às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras nós temos a reunião de oração. Venha nos visitar e nós vamos orar por você, tá bom? Temos outro trabalho também ali na rua, no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, faz uma visita para os irmãos, eles vão ficar muito felizes com a sua visita. Eles vão orar por você também. Aparece na sua tela Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico, que a Bíblia ensina. Então vem a lição desde de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda. Vem as perguntas, primeiro vem a lição, depois vem a explicação da lição e vem as perguntas. São 10 perguntas. Se caso você errar, ela mesma corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus. Agora eu vou despedir de você. Obrigado pela sua audiência. E o nosso irmão Alessandro vai orar por você e pela sua família. Então até um próximo programa. Querendo o Senhor. Tchau. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Peço para você aí, se possível, abaixe sua cabeça, feche seu olho. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque ao ler a Tua palavra, nós sempre vemos o agir do Senhor, vemos a ação do Senhor, e o Senhor sempre com uma mensagem de vida. O homem sem Deus está condenado à morte eterna, mas o Senhor sempre dá, o Senhor trouxe solução para nós através do Senhor Jesus e queremos agradecer ao Senhor por isso. Se houver alguma pessoa ouvindo esse programa que ainda não tem essa esperança, ao olhar para a sua vida só vê morte, sofrimento, desespero, que essa pessoa possa se achegar a Ti através do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja o Salvador da vida, da família, da casa, do lar dessa pessoa, que ao ouvir essa oração, essa mensagem, ela seja tocada pelo Senhor, que ela seja mudada pelo agir do Espírito Santo sobre a vida dela e que ela seja realmente salva, crendo em Cristo como Salvador da sua vida. Olhando para trás um cenário de morte, sem esperança nenhuma, somente um milagre ou algo impossível para mudar a situação, mas olhando para o Senhor, ela pode descansar, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que realiza, o Deus que faz. Nós confiamos em Ti, oramos a Ti agradecidos mais uma vez por tudo, em nome do nosso amado e bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado.